Ridículo, horrível, estranho e qualquer outro tipo de ofensa é o tipo de comentário que você lê ou ouve pela internet quando você se depara com isso. O Baby Metal tem se tornado um fenômeno que apareceu através do J-Pop e do que os japoneses chamam de idol por lá. Ganhou espaço e chamou tanto atenção quanto fez barulho mundo afora. A máxima de que não existe marketing ruim, só marketing, se aplica perfeitamente a essas garotas que pra muita gente criou o tal do metal fofinho. Elas começaram ainda muito novas e conseguiram, através da mescla do metal com J-Pop, levar o metal para um nível de popularidade que transcendeu o Japão e tem feito muito headbangers se descabelar por ver outras pessoas levando elas a sério. O papo sobre o Baby Metal vai muito além de um papo conservador sobre o que é uma banda de metal. Isso aí é muito sobre a renovação do público e o que eles consomem agora, e principalmente sobre a revolução no mercado da música, principalmente no Japão, que tem ganhado cada vez mais espaço. Bom, se você considera essas garotas uma banda de metal, e realmente não sei, mas que é muito interessante entender o rolê delas, é assim. Vamos agora falar do fenômeno Baby Metal. A ideia do Baby Metal inicialmente era de criar um grupo feminino que fizesse um mix entre metal com aquela coisa mais comercial e simpática do J-Pop. Em 2013, essa ideia levou até o mercado a música Give Me Chocolate, que é uma música incrível onde essas três japonesas cantam sobre comer doce numa pegada bem deathcore. Essa música acabou pegando e rendeu a elas mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, mostrando que a ideia do tal do Baby Metal achou seu caminho e equilíbrio entre o metal e o vendável pop. Um dos primeiros vídeos dela que estourou foi justamente uma música speed metal chamada Headbanger. Quando o Baby Metal apareceu no cenário global do metal lá em 2010, foi uma mistura de controvérsia, confusão e popularidade instantânea no mundo todo. Muito se fala sobre o que é ser metal e ter uma banda de heavy metal, mas a verdade é que todo mundo que tem uma banda, assim como qualquer pessoa que tem um projeto de vida, quer que a sua empreitada faça sucesso. Por isso, repensar uma banda de heavy metal e entender como os novos públicos funcionam e o que eles consomem é uma estratégia muito inteligente para gerar mais recurso para que a banda continue se mantendo firme no mercado. Não adianta nada a sua banda ter a mesma essência do heavy metal dos anos 80 e na prática ela só vende para o mesmo público de sempre e não cresce. Isso aí não é nada viável. Muitas bandas mais contemporâneas já sacaram isso e encontraram em trends de redes sociais, novos estilos musicais e novas formas de atingir o público um caminho saudável para se reinventar e fazer dinheiro para valer, onde nichos pequenos de heavy metal não conseguem simplesmente entrar. Na prática, o Baby Metal basicamente usou de base o heavy metal e surfou pesado nas características que eram mais populares no Japão. Elas renovaram o som clássico e, ao invés de atrair o mesmo público de sempre, elas acabaram ganhando um público mais novo e aberto a consumir o que elas têm para oferecer. E de quebra, levou muito marmanjo junto também, tá? Para um pai, por exemplo, que normalmente não ouve nada mais pesado do que o Deep Purple, o Baby Metal foi uma descoberta muito chocante. Mas antes da gente falar do Baby Metal em si, a gente precisa falar de como o Japão lida com seus artistas e famosos por lá, porque foi justamente daí que essa banda nasceu. No Japão a gente tem os Japan Idols, que são na prática ídolos japoneses adolescentes bem jovens na casa dos 20 anos, que cantam, dançam e geralmente também atuam. Esses adolescentes são treinados por agências de talento que ajudam eles a melhorar as habilidades musicais deles, estilo e personalidade, claro, com o objetivo de conquistar outros jovens, vender mais produtos e obviamente lucrar muito mais. Here comes the money.
Here we go. Esses ídolos japoneses têm um foco maior em ter proximidade com esse público. A ideia é que eles sejam mais abertos e sinceros com seus fãs, ao contrário da cultura ocidental, onde a gente acabou se acostumando a ver os nossos ídolos mais distantes como figuras inalcançáveis, o que acaba transformando eles em celebridades. Isso fez estrategicamente esses artistas ganharem uma fidelidade gigante desse público, além deles ajudarem a difundir a cultura asiática para o mundo que está cada vez mais popular, principalmente entre os adolescentes. Elas foram escolhidas a dedo justamente por uma agência de talentos para formar esse grupo, banda, girl band, ou seja lá como você preferir chamar. E assim nasceu o Baby Metal. Só para vocês terem uma ideia, quando elas receberam as músicas, elas sequer conheciam o gênero heavy metal. E para ser sincero, isso aí fala muito também sobre muitas gerações mundo afora que também estão ficando cada vez mais afastadas desse gênero. Mas isso aí a gente fala um pouquinho mais à frente. Quando elas foram analisar o material que foi enviado para elas, a primeira coisa que elas pensaram era em como seria a coreografia que elas iam fazer com aquela música. Se a gente for parar para analisar, a arte japonesa já vem ganhando espaço há muito tempo. O J-pop, por exemplo, nasceu nos anos 60 e durante os anos 70 e 80 começou a ganhar muita força. Mais recentemente, o K-pop ganhou muita força mundo afora. Isso sem contar os doramas, que são novelas lá que estão super fortes até aqui no Brasil, e claro, os animes, que têm ocupado até mais espaço do que os tradicionais comics da Marvel e da DC. Então, é claro que era só uma questão de tempo para o Japão começar a ocupar um espaço maior também no heavy metal. Os japoneses geralmente não curtem tanto o heavy metal clássico oitentista. A pegada desse público é mais voltada para o progressivo, para músicas mais técnicas, rápidas e virtuosas. Então é claro que uma música baseada no heavy metal e suas vertentes, mas com todo o elemento moderno do J-pop, iam dar muito mais resultado e iam chamar muito mais atenção. Faz parte de ser um Japan Idol projetar uma imagem feliz e super comercial, fácil de ser comprada pelo público. Você pode até achar estranho, mas às vezes é por isso mesmo que elas retêm a atenção das pessoas. Elas são mais elogiadas pela fofura e pela imagem pública delas do que necessariamente pelo talento musical em si, apesar de que deveriam ser elogiadas também por isso. As bandas desse estilo são um fenômeno da cultura pop que é totalmente impulsionado basicamente pelos fãs e não pelos artistas em si. As bases de fãs fazem eles atingirem níveis de adoração que muitas vezes ignoram o talento real que eles possam ter. Na verdade, aqui tudo gira em torno dos fãs e de como essa cultura sabe se aproximar deles. A ideia de ter o Baby no nome não é por acaso. Elas querem ser fofinhas de propósito para cativar o público, mas ao mesmo tempo surpreender quando o papo é o peso do som. O metal é o lado mais obscuro que contrasta com esse jeito cute de ser. Em vez de músicas pop divertidinhas, as meninas do Baby Metal têm uma banda que sabe tocar metal e elas executam muito bem isso aí ao vivo. Por fora elas parecem menininhas super fofinhas, mas quando elas sobem no palco e os primeiros acordes soam, o contraste conquista o coração de muita gente. Basta dar uma chance para elas e ver o que acontece. Muitas pessoas já têm preconceito começando pelo nome, né? Quando elas escutam um som Baby Metal, parece que é um tipo de piada. Mas se a gente for parar pra pensar, dependendo do tipo de som ou de cultura, uma banda apresentada para um japonês, lembrando lá de uma época menos globalizada, também podia ser considerada uma piada. Se você apresentasse para algum japonês nos anos 80 algum material do Manowar, provavelmente eles também iam estranhar. É muito sobre isso também, sobre a gente entender que a cultura oriental tá ganhando seu espaço e a gente tem que se acostumar com ela também. A arte não é sobre ser belo, é sobre questionamento, é sobre te fazer refletir, e se o Baby Metal te faz pensar sobre o que é música, mais especificamente sobre o que é heavy metal, na essência elas estão mandando muito bem. Fora que a questão de gostar ou não qualifica se a música é de fato boa ou não. Na realidade nem existe música ruim se você for parar pra pensar, existe na verdade a referência que você tem. Pensa comigo, se você cresce tendo referência de bandas como Queen, Maiden, Led Zeppelin e afins, a tendência de você entender que esses são os parâmetros para uma música boa são muito grandes. Quanto mais você se afastar disso, menor vai ser a probabilidade de você considerar que a música é boa. Agora vamos pensar em um garoto que cresceu, sei lá, nas favelas do Rio de Janeiro. Se a gente apresentar para quem cresceu com Queen e Led Zeppelin o que ele tem como referência, é óbvio que essa pessoa vai achar isso detestável, porque isso aí não representa a referência cultural que essa pessoa tem. Mas pro garoto lá do Rio de Janeiro, as letras que a gente considera chula e baixa podem de fato para ele representar a cultura
local de onde ele vive e, portanto, isso faz com que ele se sinta representado naquela realidade. Ao mesmo tempo, se a gente mostrar um álbum super respeitado como o Roots do Sepultura, por exemplo, que é super premiado mundo afora e levou o nome do país pro mundo, é muito provável que esse mesmo garoto ache que é só gritaria e barulho e ache muito ruim. E ele tá errado? Na verdade sim, porque ele não gostar não quer dizer que é ruim, aquilo só não é referência pra ele. Ele talvez não saiba que não é um grito e sim um gutural, que não é barulho e sim uma guitarra distorcida. Cada pessoa, um nível cultural diferente. Um vai achar Beethoven maravilhoso e vai chorar com aquilo, o outro pode achar um tédio e dormir. Referência cultural. Então, as pessoas acharam o Baby Metal horrível, ridículo, é muito mais sobre a extensão cultural que a gente tem e a nossa capacidade de se deixar levar para conhecer alguma coisa nova do que necessariamente a pessoa criticar por criticar. Assim, às vezes é só isso mesmo, né? Mas não dá pra dizer que o som delas não tem valor nenhum. O Baby Metal foi formado em 2010 como um subgrupo do Sakura Gakuin, com a visão do produtor Kei Koba Metal Kobayashi. Ele disse que o motivo dessa fusão do idol com o som mais pesado do metal é porque o metal tá envelhecendo e a cena não tá mais crescendo. Lembra que eu falei disso lá no começo do vídeo? Aí ele começou a pensar em como criar alguma coisa nova, alguma coisa que ninguém tinha feito ainda, e assim surgiu o Baby Metal. Nesse ponto aí, ele tá certo. Quando você vê a banda, você fica muito chocado, porque realmente é muito diferente de muita coisa que a gente tá habituado a ver. E sim, de fato, o público do heavy metal encolheu muito nos últimos anos, e em parte a culpa disso é do próprio público, que geralmente tende a excluir e se fechar com o que eles consideram ser heavy metal ou não, incluindo novos adoradores do estilo que às vezes vêm com novas tendências ou gostam de coisas mais contemporâneas. Aí, à medida que o baby metal ganhou força no mundo, principalmente na Europa, muitos conservadores do metal não perderam tempo em criticar a banda por serem um produto pré-fabricado e por supostamente estarem enganando o público, surfando em um estilo tão respeitado e sagrado como o heavy metal. Só que, contrariando essa tendência, alguns nomes de peso do próprio heavy metal clássico acabaram apoiando o baby metal. Well, I saw them the other day for the first time. I mean, I'd seen videos and stuff, but I saw them live for the first time the other day, and I just loved it. It was like nothing I'd ever seen before. I mean, it was just like, leave it to the Japanese to find a way to make like fucking death metal cute. But it was awesome. You know, a cool thing is we just did a big radio show here in Chicago, and Baby Metal were there. And I took my son over to watch them because that's one of his favorite bands. He's like singing every word. No way. Like he's like a huge fan. I was like, he's the one who introduced me to them like a long time ago actually. So it's pretty cool. So Baby Metal. I dig Baby Metal. It's just wrong on every level. It's just entertaining as hell. The whole Asian pop mixed with metal and the dance they do, it's just, I mean, how can you not be entertained watching that? It's the whole vibe, just the whole thing. It's not necessarily the music or the girls themselves or the vibe, just what you're looking at, it's the whole package, it's the whole thing. I've always... Aí, quando a gente fala de renovação do público, as meninas trazem uma abordagem mais divertida para um estilo que é mais sério e pesado, com músicas sobre pressão de ser adolescente e para os padrões impostos pela sociedade, sobre como é no seu primeiro show de rock e o conceito de mulher ideal. Elas estão um passo largo à frente de ter um público renovado com o potencial de crescer junto com elas. O próprio Jeff Walker, que é baixista e vocalista do Carcass, foi um que elogiou o Baby Metal depois de ver um show delas em 2014 no Sonisphere. Segundo ele, é isso que coloca um sorriso no rosto das pessoas e é disso que se trata a música. Entre 2010 e 2012, o Baby Metal fez shows com Sakura Gakuin quando lançaram suas primeiras músicas, Doki Doki Morning e Baby Metal vs Kiba of Akiba, para divulgar o grupo principal. Em 2013, o Baby Metal foi a banda mais jovem a tocar no Loud Park, que é um festival gigante anual de heavy metal em Chiba, no Japão. Toda essa exposição preparou terreno para a estreia oficial auto-intitulada do Baby Metal em 2014, que deixou muita gente curiosa, mas também irritou muitos fãs do metal pela visão adolescente do Baby Metal com estilo. No mesmo ano, elas fizeram uma turnê pela Europa, estrearam ao vivo nos Estados Unidos e tocaram junto com o Slayer e com o Metallica no Heavy Metal Montreal. A banda continuou em turnê durante 2015 e em janeiro de 2016 elas anunciaram o álbum Metal Resistance, que seria lançado no dia 1º de abril. Em 2017, o Baby Metal acompanhou várias bandas durante as turnês, como Metallica, Guns N' Roses como banda de abertura, Red Hot Chili Peppers e Korn.
No ano seguinte, elas anunciaram que estavam criando uma gravadora chamada Baby Metal Records. No mesmo ano, a Yui Mizuno saiu do Baby Metal por causa de problemas de saúde, mas também disse que talvez ela seguisse uma carreira solo no futuro. No mesmo dia do anúncio, elas lançaram o single Starlight. Já em 2019 veio o álbum Metal Galaxy. Segundo o produtor Koba Metal, o nome Baby Metal é um trocadilho com a pronúncia japonesa de Heavy Metal, seria algo como Heavy Metaru. Ele confirmou que o Baby é para indicar fofura e o metal a intensidade. Ele ainda diz que gosta de ver esse termo como metal recém-nascido. Elas têm feito muitos feats interessantes também, como com Bring Me the Horizon e recentemente com os alemães do Electric Cowboy, que ficou irado demais. Uma música super dançante e pesada, como de fato é o som das duas bandas, um feat que na real fez muito sentido. O heavy metal é cheio de regrinhas e coisas que muitos consideram que travam o estilo, e por isso mesmo ele costuma ficar parado. Quando uma banda chega e quebra essas regras, geralmente novas tendências aparecem e novos públicos são atraídos, o que na prática é o que o Baby Metal tá fazendo. Se isso aqui atrair novos fãs pro mundo da música e principalmente do metal, eu topo demais, até porque não é porque uma coisa não é boa pra gente que ela necessariamente é ruim. Talvez ela só não seja do seu agrado. E a verdade é que a cultura oriental vem forte na música, no cinema, na televisão e na arte de maneira geral. Então é bem lógico entender que a gente vai ver cada vez mais bandas diferentes aparecendo, e não só vindas do Japão. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você gosta ou não do Baby Metal? O que você acha disso aqui? Deixa a sua opinião sincera aqui nos comentários, que aqui é o lugar disso mesmo. Sem julgamento. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!